Olá, estamos falando diretamente do Arte Ziriguidum. Vou falar com Pedro. Vou falar com Pedro César. Meu querido Pedro César, amigo querido. Como estamos todos aí? Olha só, Pedro. Pedro já está aqui comigo. Pedro, fui comer uma uva ali na cozinha. Ai, que horror. Peraí. Vamos lá. Aqui estamos. Vou buscar isto aqui. Aqui estamos, Pedro. Eu vou te apresentar, Pedro. Vou apresentar você assim, ó. Boa noite, gente. Ali, Pedro. Como é que tá o som aí? Tá todo mundo ouvindo bem? Para vocês terem uma ideia da escala, aqui está Pedro César. Pedro César é músico, produtor e gestor cultural Poços Caldense, na música desde 1998, viveu também em Belo Horizonte e São Paulo, excursionando pelo Brasil, além de participações em festivais na Bolívia e na Argentina. De 2010 a 2018, foi coordenador de planejamento do coletivo Corrente Cultural, à frente de projetos em prol da música independente local e do aprimoramento das políticas públicas para a cultura. Atuou como docente no curso de formação inicial e continuada de gestão cultural no IF Sul de Minas, campus Poços de Caldas. Em 2013 e 2014, nos últimos 7 anos, ele ocupou o cargo de analista de cultura no SESC em Minas Gerais, unidade Poços de Caldas. E participa atualmente como conselheiro do Conselho Municipal de Política Cultural de Poços desde 2012. No ano de 2020, deixa eu mostrar aqui um pouquinho. No ano de 2020, em parceria com o selo IES Tupi, lança carreira solo, a partir da trilogia dos singles Alma Boa, Mais uma Volta no Sol e Raio de Luz. Pedro posou, esteve do meu lado durante algumas semanas, de novembro a dezembro. Eu vou estabilizar o pedestal para eu poder mostrar a vocês a escala desse quadro, porque senão a gente não tem uma ideia melhor. Aqui está. Vocês estão vendo a escala real do trabalho, da pintura? Eu acho que somente quando a gente tem alguém ao lado que a gente tem uma dimensão melhor de entender o tamanho da escala na relação com o meu corpo. E aí a gente começa a entender que essa pintura, ela tem a ver com uma busca pelas cores que eu via ao olhar o rosto do Pedro. E eu fiz a pintura justamente por isso, porque ele se dispôs a ficar ali
por horas e horas e horas. Cadê o Pedro? Vou buscá-lo. Pedro César. Pedro César, música. E aí, Pedro? Olha nós Que aí outra lindo, vez. que lindo, tudo bem? Tudo bem? Boa noite. Eu não sei se tá dando para ouvir direitinho. Se precisar, eu ponho o fone aqui. Mas se não precisar, fico sem fone mesmo. Está sim. Ai. Estamos te ouvindo muito bem. Boa noite, Dal. Boa noite, todas as almas arteiras e criativas que habitam aí o Ziriguidum. Um abraço desde já para toda a equipe, né, que participa não só da exposição, mas da manutenção e da permanência desse espaço. E um oi, um abraço para todo mundo que está chegando aqui, que vai acompanhar esse papo. E se o Instagram deixar salvar, que vai acompanhar em outros momentos também. Vamos contar que essa é a nossa segunda live, porque a primeira, na hora de salvar, eu me perdi aqui e perdi a live. Aí liguei para o Pedro, Pedro, você não acredita o que eu fiz? Aí o Pedro, super amigo, vira e fala assim, Idal, aconteceu tanto isso comigo, não preocupa não. Eu Muito. falei, ai, ainda bem, porque eu já estava muito triste. E o bom é que acontece com todo mundo, né? Desde a gente até as pessoas mais famosas. Então, Então a gente está perdoado? tá, é tranquilo demais. Mas sempre uma honra, viu, Dalmone? Ah, é uma honra para mim também. Ô Pedro, eu vou te fazer algumas perguntas, mas antes de eu fazer as perguntas, eu vou agradecer a gestão cultural da Chiara Carvalho, que Sim, pela Carvalho Agência Cultural salve acessou os recursos, isso, da Lei Aldir Blanc, através do edital da Secretaria de Estado da Cultura e Turismo de Minas Gerais. Também vou agradecer, você bem lembrou, a nossa equipe, a Daniele Vilas Boas, assistente de produção, o Lucas Ferreira, meu querido ex-estagiário, que hoje mora em São Paulo, um arquiteto, designer gráfico, foi ele quem fez toda a questão da arte de divulgação. As queridas arquitetas que fizeram a maquete eletrônica, que foi lançada hoje. e ficou muito legal, hein? Eu já tinha visto a prévia, mas eu gostei muito. Com a música do David, né? Isso. Sim, eu ouvi o conselho do Pedro, porque eu mandei a maquete eletrônica enquanto estava ainda em processo, e o Pedro falou, Dal, o David, como é o sobrenome dele? David Santos. Isso. O David Santos tem uma música que vai dar certo. E aí eu acolhi a sua sábia indicação e ele nos concedeu o uso da música. Que E legal. quem fez essa maquete foi a Heloíse Cristine, desculpa, e a Vivi de Oliveira, duas jovens arquitetas muito promissoras. Elas quem cuidaram incansavelmente para que essa maquete hoje fosse lançada. A Tânia Cristina Pereira, a nossa querida Tânia, mãe da Lalá, que Demais. todos os dias deixa essa casa aqui tão boa, fazendo aqueles bolos deliciosos de fubá com goiabada, um pedaço de queijo, mas forra a forma com folha de alfavaca. Tava bom. Fora aquele famoso pão de queijo da nossa receita caseira. Mentira, quem deu essa receita foi o Garcia Elisângela. O Vanderlei Feliz, quem fez toda a pintura da nossa exposição, porque o Vanderlei tem uma forma de trabalhar que, assim, é excepcional, né? E deixou a pintura dos painéis impecável. Produto disruptivo recebeu a curadoria de Esther Servini,
a nossa querida amiga Esther Servini, que não só me ajudou em inúmeras decisões, me ouviu, e a Esther também nos deu um texto muito bonito, e a Esther teve uma presença fundamental, que é aquela presença de quem te olha e te aguenta na tua caminhada, sem fazer estrago. Eu acho que é muito difícil ser parceira sem se intrometer, Sim, mas te ajudando a você tomar decisão. sim, Isso é só quem é muito sábia que consegue. Eu falo que para ir para o deserto, a gente não pode ir sozinha. E vai faltar água. Mas você precisa olhar para alguém que vai te falar: estou com sede também, sim. e É, estou aqui do seu lado. então, vocês estão nesse trabalho conjunto já tem muito tempo, né? Muito bonito. É sim. Ô Pedro, quando eu te pedi para ser meu cobaia, você foi meu primeiro cobaia. Olha, ó, eu e eu. Ai, ai, eu fui praia. Eu Foi. fiquei mais bonito no quadro do que no ao vivo. Ó, meus cabelos azuis. Eu falei: Pedro, mas eu não sei o que vai sair. Aí o Pedro virou para mim: não tem importância não, eu sou feio mesmo. Pior do que Ah, Pedro, fica. você é ótimo, Pedro. E aí, o que que acontece? A minha pergunta para você, ela vem na sequência. Ali, a Yasmin, dizendo que o cabelinho tá igual. O Pedro falou assim: uai, eu não sabia que eu tinha esses verdes. Nem Não, eu, Pedro. Estava lá no dia. sim. É, Né? eu, bom, para mim uma das coisas mais bonitas de todo o trabalho foi, né, como eu já comentei contigo outras vezes, foi ver você é, trabalhando as tintas, né? Nem no quadro, assim, trabalhando as tintas na palheta mesmo. Nem sei como que é o nome técnico disso, mas tanto que a hora que você limpava a espátula ou o pincel no guardanapo era a hora que eu mais gostava, porque eu falo, cara, quanta cor que tem, né? Possibilidade e, e como que a artista, nesse caso você, enxergava as cores, né? É, E quando a gente olha no espelho, a gente não vê esse tanto de cor. E talvez quem não tenha esse dom, talvez nunca consiga ver mesmo, né? Então, que bom que existe pessoas com a tua sensibilidade para fazer registros que expandem, né? A nossa, a nossa existência. Hoje em dia eu sou muito mais azul, muito mais verde do que eu era antes. Pedro, gostei muito disso que você falou. Eu sou muito mais azul e muito mais verde do que eu era antes. Olha que bonito isso. Que inclusive são as minhas cores, talvez as cores que eu mais gosto, assim, engraçado. Coisa. Uai, Pedro, o que eu pensei para a nossa live de hoje é primeiro contar um pouco dessa nossa peripécia, né? Sim, E a nossa peripécia consistia no seguinte: Pedro, você, por favor, vai ficar ali várias tardes, né? Eu vou precisar que você fique ali. Você vai ter paciência, você vai ter tempo, etc. E eu quero saber o que você pensa. Enquanto você está ali, você podia dizer para a gente o que você pensa? E aí, o Pedro escreveu alguns dias, né? Por alguns dias ele sim, escreveu e depois a gente recolheu e colocou as escritas aqui em separado, mas no mesmo
no mesmo, numa área de mesmo tamanho, né? Os dois têm o mesmo peso visual, têm a mesma importância na construção desta obra, né? Dessa conjuntura aqui. Então, Pedro disse assim: a mão da artista, a quem toca, cinza, branco, tela, um céu de rumos, na fresta do telhado, primavera. Se puder ter um jardim, o tenha. E ali, o que se grava não é exatamente o que se vê. Pura invenção. Inventar não é com os olhos. Ou é? Dominar a tinta, gostar de ser ficção. Nada óbvio. Outros mundos. Perder um amor para sempre. Se o amor permanece, de outras formas nada óbvias. Cai uma chuva pontiaguda, um mar de distância, inesperado, inesperável, luto. Há quadros que se eternizam na gente, e ainda assim o sorriso pode se diluir tanto ao ponto de só o sonho saber lembrar, só o sonho saber o acaso, a pandemia, tintura, encharcar-se. Há vários jeitos, nada óbvios, de corar, de chorar, colorir, sagrar o coração sangrando. Era só um abraço, um gole de vinho, e ninguém dormia sozinho. Um avião, uma pipa, uma ponte, um hiato no horizonte. Maré, jardim, tudo o que somos, ele e você. O Clóvis, um jornalista de São João da Boa Vista, passou por aqui e disse assim: Dalmone, mas você só fez pintura de poetas? Eu falei, não. Aí ele falou assim, mas então se tornaram. Não, mas então se tornaram. É. É, Bom, Pedro. eu assim, como também teve isso, né? Foi a primeira experiência que eu tive de ser retratado assim, né? Dessa forma, com essa seriedade e tal. E ao mesmo tempo essa coisa que é um estilo teu enquanto artista, né? De não se colocar num lugar ali do pedestal, né? Eu sou artista aqui e todo mundo cala a boca. Pelo contrário, né, Dal? Você é tipo, essa, é essa, é essa coisa desse impacto, mas para o contrário, né? Para abertura, para diversidade, para possibilidade. Então, eu acho que isso é o que possibilitou que cada um dos convidados, das convidadas, pudessem se sentir parte também, né? Assim, se sentir à vontade para se expressar. E para quem não conhece, né, o ateliê é super bonito, a área expositiva é linda, o jardim ali é muito bonito, o espaço onde acontecem as aulas e onde a Dalmone pinta é super inspirador. Então, tipo assim, é uma coisa que você vê todo dia, mas a gente, como diz outro, uma vez na vida ou tá na morte, entendeu? Então, na hora que você tá ali diante de tudo isso, né? É tipo a fantástica fábrica de chocolate, né? A gente vai no supermercado e compra o chocolate, mas na hora que você tá lá na fábrica, você fica assim, caraca, é aqui que faz.
Então, eu acho que isso Legal. dá uma sensação boa, né? Dá uma empolgada na gente. Que bom. Outro dia encontrei com um ex-aluno, o Pedro Feres. Ele atualmente está em Pouso Alegre e é capaz que ele volte a morar em São Paulo. Ele passou por aqui e ele me disse assim, Dal, quando a gente entra aqui, ele é arquiteto, né? Então ele falou assim, engraçado, porque ao entrar aqui já muda, né? Sim. Então, por ele ser arquiteto, eu acreditei no que ele falou. Porque, assim, eu não consigo muito entender, mas eu entendo quando eu entro num lugar e me sinto ou intimidada Sim, ou convidada a me sentir confortável, né? sim. Mas a gente só sabe que está na ilha quando sai dela. Então, acho que é um pouco por aí a minha. É como se eu quisesse criar um espaço bom, mas mesmo querendo tanto, não sei se ele é bom mesmo de verdade, sabe? É, Então, porque você está imersa nisso, né, o tempo todo. Então, eu acho que é um dos espaços, né, se a gente for pensar assim, que Poços tem um circuito de espaços culturais, né, e eu acho que cada vez mais a gente tem que profissionalizar essa ideia, né, de que sim, nós temos um circuito de espaços culturais. Eu acho que o Ziriguidum ele apresenta uma riqueza muito grande, porque é muito detalhe, né? É muito detalhe. Então, se a pessoa não está acostumada, realmente é um universo totalmente à parte, né? É como se você é, entrasse num sei lá, num museu, na casa do alquimista, né? E eu achei bem legal. Eu assisti, eu vi que a Lavínia tá aí, a Kiara também estava agora há pouco, não sei se está ainda, mas eu assisti ontem um vídeo que é um registro de todas as pessoas que participaram da exposição de artes plásticas, né, da Mia. Não sei se eu estou falando da forma certa, mas que registro bonito, né? Que registro importante, assim. Que é uma coisa que se tem pouco aqui em Poços, né? De... Eu acho que eu, por exemplo, eu faço show no Júlio Fest desde que eu tenho 16 anos. Então, todo ano eu tô lá, dando minha cara lá, não sei o quê. Mas não são todas as linguagens que têm a mesma forma de difusão, né? Então, por exemplo, se a gente profissionaliza e amplia um circuito de espaços culturais, isso é uma forma de difundir mais. O que a Mia conseguiu fazer, né, de colocar as artes nos banners ali na Prefeito ah, Chaves, ficou muito legal. ficou A lindo. própria exposição no museu. É, e tantas outras coisas, né? Nisso eu acho que por isso que eu apoio tanto o grafite, né? E a pichação também, porque são intervenções visuais e artísticas em diversos espaços, né? Enquanto a gente ainda está tentando criar formas de potencializar a difusão, né, de outros Uhum. artistas, de outras formas de artes plásticas e artes visuais, enfim. Então, que bom que isso está rolando, né? Ainda bem. Ô Pedro, assim, eu hoje quando acordei, eu fiquei imaginando como seria a nossa segunda live para ficar como um registro, já que a primeira eu perdi e que foi tão assim especial, não vai dar para a gente fingir que é a primeira. Então eu fiquei pensando numa coisa que eu sempre quis te perguntar, porque antes de eu te conhecer de perto, eu te conhecia, ó, o Pedrinho do K2, né? Então,
Você que escreveu aqui o que te veio à cabeça, e eu acho que é mesmo o que te veio à cabeça, né? Sim. Assim, eu senti você muito um fluxo. O Uhum. fluxo veio e voltou, né? A minha pergunta é assim: o Pedro César, né, ou só o Pedro, ou o que te habita, quando você escreve aquilo que vai se tornar música, primeiro, quando você escreve, você já sabe que vai tornar música, isso já vem em melodia. Quando vem, não é música, vira depois. Como é que é o teu processo criativo? Como é que você cria? E você me fez uma pergunta, que é um dos motivos que eu te escolhi para vir para cá. Você me fez uma pergunta um dia lá no New York Bar, né, lá no New York Pub. Eu estava expondo uns desenhos e era a 39ª noite fora do eixo do Coletivo Cultural. Corrente cultural. E isso, Coletivo Corrente Cultural. E você me convidou para fazer aquela, né, era um varal. Eu Uhum. gostei muito de expor ali, porque é um lugar que não é uma galeria de arte, então as pessoas vão para um pub e interagem ali de uma forma sem estarem preparados para tal façanha, que é de ser apreciadora de arte, né, do momento. Você vai apreciar a arte naquele momento. Você não está sabendo que não é suposto ter ali um trabalho estético para ser visto. E é muito legal que as pessoas vieram falar, e aquilo que eu coloquei, eu gostei particularmente. E você olhou tudo com a mão assim no queixo, depois você virou para mim e perguntou assim: tem algum engajamento? Eu pensei, caramba, eu tenho que pensar em tanta coisa, ainda tenho que pensar no engajamento. E eu te falei assim, Pedro, o meu engajamento é com a forma, é com a cor, é isso. Sim. Só que eu fui dormir com a pulga, né? Eu fui dormir com a pulga, você instalou essa pulga. E eu fiquei pensando, mas por que que o meu trabalho não tem engajamento? E aí eu fiquei pensando, eu preciso me filiar à associação que protege os micos leões dourados, eu tenho que me filiar a um partido, eu tenho que fazer uma ação. O que que eu tenho que fazer para eu ser engajada, uma vez que eu sou uma pessoa que também penso sobre o mundo? Né? Uhum. Então, a pergunta que você fez, Pedro, atingiu profundamente o meu trabalho de pensar sobre o que é arte e o que que significa isso que ele me perguntou. O que era aquilo que você me perguntou? Porque eu só saberia a resposta se eu entendesse a pergunta. Então, eu vou te devolver essa pergunta. E eu queria, dentro do que é possível dizer, porque eu acho que tem coisas que vão acontecendo durante o processo que a gente não vai conseguir verbalizar. Mas quando você cria a tua música, ela vem como? Ela vem melodia ou ela vem escrita? Porque o que você escreveu aqui, Pedro, é muito grande. É uma. Eu consigo te ver aqui. Uhum. Como é que é isso? Olha, sobre o processo criativo, acho que até um gancho para divulgar, que em breve vai sair um mini documentário de aproximadamente 30 minutos sobre o meu processo, sobre o meu reconhecimento de mim mesmo enquanto compositor, que é uma coisa que eu sempre fui. É claro que comecei muito novo, então, né, quando você fala, ó, pessoa, o cara é compositor, né, tem um peso, mas eu sempre compus e, e esse mini documentário, ele é pela Lei Aldir Blanc Estadual, uma bolsa, né, que junto com a Tabata da Yes2P e o Gladys
A gente está editando todo esse material, vai ficar super legal. E ele fala, é um material que fala um pouco dessa trajetória minha, a partir do momento que eu falo, ó, eu acho que agora eu consigo me colocar como um compositor realmente, né? Quem que é você? Ah, eu sou isso, 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 e um compositor de música brasileira. Então, isso é um ponto. Ali vai ter cenas muito antigas, assim, fotos antigas, coisas do comecinho do K2, coisas da minha trajetória como um todo. Mas o lance do processo criativo, e aí isso é uma coisa que eu falo no documentário, que eu, desde que eu comecei a escrever, eu nunca mais parei. Então, tipo assim, esse Pedro que eu sou hoje, ele é uma coisa aprimorada do Pedro com 13, 14 anos, sabe? Porque, de fato, depois que eu comecei a escrever e a tentar transformar isso em música, nunca mais eu deixei de fazer, né? E é difícil a gente oficializar isso, né? E falar, não, isso realmente é o meu ofício, isso é um dos meus ofícios, é um ofício. Porque demora também para a gente acreditar na gente e tal. Eu sempre tive uma boa autoestima, mas, né, quando a gente gosta de ouvir, sei lá, o Chico Buarque, não é simples assim, né? Quando, sei lá, você escuta um Carlinhos Brown, né? O trabalho desses compositores é uma coisa tão grandiosa que... E aí a gente passa a entender que o lance não é competir, mas é entender como se expressar, né? E aí, talvez, o que eu sempre tenha feito é esse lance de entender o momento do ócio criativo como uma coisa fundamental, né? E eu, eu tem coisa que eu escrevo antes e depois eu coloco a música. Tem coisa que a maioria das coisas eu pego o violão e começo a criar uma cadência harmônica. E a partir dessa cadência harmônica eu penso uma melodia. E quando harmonia e melodia já estão construídas, aí eu crio uma letra em cima. Uma outra forma que eu faço, e hoje, né, de uns tempos para cá, é um pouco mais fácil, que antes era o guardanapo no bolso que você tinha que andar, né? Ou você tinha que... Tava com uma ideia, passa ali no bar, que você anota ali para você não esquecer minimamente. Mas com o advento da gravação no celular, isso também possibilitou muita coisa. Então, domingo eu saí da minha mãe, almocei lá, parei o carro ali na Prefeito Chagas, fui até o alto da Rio Grande do Sul andando, depois fui até lá para cima da Retífica Commander, desci. Na hora que eu estava passando perto do Ziriguidum, eu compus um verso ali, já com melodia e letra, coisa que surgiu. Então, isso eu gravo, depois eu tento aprimorar, né? Então, eu acho que o que não dá para a gente fazer, e eu vi, por exemplo, o Diego tá aqui, que é um grande parceiro de música das antigas, o Nego Moura, né, que eu não sei se é ele que está aqui, mas a galera da Camará Records também. Mas, por exemplo, uma coisa que eu sempre falei com o Nego Moura é, cara, uma, investir no rascunho, né? Não deixar a música abandonada lá. Porque às vezes ela não vai servir para você, mas ela serve para outra pessoa. Então, esse cuidado de encarar a música como um ser, assim, como algo que tem vida, né? E eu até, uma das primeiras músicas que eu fiz, eu peguei aqui o violão, que é uma que chama No Porão, porque eu ia pro porão lá da casa da minha mãe, do meu pai, né?
E, e era uma época que eu comecei a mexer com música, assim, né? Eu, o Diego, o Douglas, a gente começou a mexer com música mais ou menos na mesma época. Mas eu tinha essa brisa, eu sempre tive essa coisa de ficar ali imerso nesse ócio criativo, né? Enfim. E aí uma das primeiras músicas foi justamente Sempre que eu desço aqui, meu pensamento voa, passo as madrugadas cantando no frio, penso na minha amada, me animo para escrever sobre tudo que ela sem querer dita pra mim. No porão há um tempo de reflexão. No porão há um pouco mais de imaginação. Amor, tentação, volta pra música. Sempre que eu desço aqui, meu pensamento voa. E aí é um looping, né? Mas então, tipo assim, você vê isso aqui, eu devo ter feito com 14 anos, 15. E sempre nessa coisa de não bloquear o que está saindo, né? Então, pode ser que não vire uma coisa maravilhosa, mas vira uma coisa. E eu acredito muito que a música, quando você faz de uma forma legítima, assim, verdadeira, ela tem vida própria, né? Acho que hoje a gente está numa fase de criar músicas em escala industrial e que também são igualmente boas, às vezes, porque a produção, a roupagem, ela faz com que a música encaixe nos nossos ouvidos, né? Mas eu sou um tipo de compositor que vai ali mais ou menos como você faz na argila, né? Tirando, você tem um bloco, uma bolota de argila ali, um bloco de argila, e você não vai colocando mais argila, né? Na verdade, você vai tirando ali até. Então, eu acho que isso, que a música que eu faço, ela é tipo essa argila, que ela tá ali de algum jeito, eu só não sei ainda que forma que ela tem. Mas na hora que eu pego, ela passa a existir. Eu não sossego enquanto eu não acho o que tem ali dentro, né? É tipo um pequeno Você vai mistério. descobrindo. A escrita é um pouco mais, é, como é que eu posso dizer assim? Quando eu já estou compondo em cima da música, a escrita é diferente de quando eu faço um poema, por exemplo, né? Hum. E o poema eu tento, às vezes, entender melhor o jeito de colocar a ideia. E a música, às Hum. vezes, a letra, ela tá, às vezes, um pouco mais a serviço, né, da música. A letra, às vezes, ela tá um pouco mais a serviço da música. Então, isso vai implicar numa mudança de palavra, numa mudança de prosódia e tudo mais. Então, uma das O que é prosódia? prosódia é o jeito que a gente divide as sílabas da música, as sílabas do verso, né, da letra, dentro da música. Então, eu poderia cantar essa música, o exemplo, né? Sempre que desço aqui, meu pensamento voa. Então, isso tá. Eu poderia cantar sempre que desço aqui, meu pensamento voa. Então, a forma do encaixe é essa prosódia, né? E
O que eu fico muito feliz quando eu consigo é quando eu faço um bom poema e consigo criar uma boa música em cima ou com esse poema, né? Isso é o que talvez eu ache o melhor resultado, mas nem sempre eu consigo. Ô Pedro, dentro daquela pergunta que me causou um olhar provocado por você, Ah, sim. de mim para mim mesma, em relação ao o que seria estar engajado, eu entendi, não naquele dia e nem naquele ano, mas com o tempo, mas um bom tempo, um pouco de divã, um pouco de sofrimento, um pouco de pergunta, um pouco de desencontro, um pouco de coisas acontecendo na minha vida. Eu levei um tempo vivido para entender que o engajamento do trabalho é o meu propósito. Sim. Está implicado, está implicado. Eu não tenho que pôr, está implicado. E o dia que eu te vi cantando aquela música do São Benedito, para São Benedito, é tão bonito ver isso, porque eu também vi o Pedro cantando e criando músicas pop rock, é isso que eu posso falar? Não sei. Sim, sim. Então, assim, esse Pedro é tão imerso e tão afetado por essas coisas da idade, da cidade, da vida, das amizades. E foi muito bom ver também, não só essas coisas, mas como que você sempre quis que as pessoas plantassem as suas músicas, as suas perguntas como um resultado de trabalho. E não como pergunta eu guardo numa gaveta. Resultado de trabalho está em outro lugar. Uhum. Como é que é isso, Pedro? Olha, é uma pergunta bem complexa, né? Assim, porque dá para ir para qualquer lado. E o lado que eu vou é o seguinte, em questão do engajamento, né? É, uma coisa que eu aprendi é que a arte, ela é por si só, né? A arte é arte, e é uma linguagem artística a serviço de uma expressividade humana, né? E isso se mistura, né? Porque sem humano não existe a arte, né? Embora, né? Qualquer lugar da natureza que você olhe, você pode enxergar um grande trabalho minucioso e artístico, mas aí entraria questões. Mas em relação a, a você usar essa sua expressão para alguma coisa, né? Então, Uhum. é, eu acho que só de você, eu sei lá, briguei com a namorada, vou fazer uma música. Só isso já é uma função programática da música, entendeu? Você é uma função programática da arte. Você usa aquele objeto artístico para expressar um sentimento de uma forma de se comunicar, né? Ou comunicar um sentimento a partir de um objeto artístico. Então, isso já é uma função programática, eu acho. Então, é muito difícil você fazer uma música 100% pura, né? Pura que eu O que digo, seria música pura? uma música 100% pura, que seria uma linguagem, a pura linguagem artística, sem uma intenção de expressividade ou de uma significância, de imprimir um significado
naquela expressão artística. Então, por exemplo, na música, isso é possível quando você tem o que é chamado de música aleatória, que são compositores, né, que desenvolvem música a partir de como eu posso criar um sistema de tornar todas as notas o mais aleatório possível. Então, o que a gente ouve é um resultado dessa aleatoriedade, não necessariamente um cara que pegou essa nota com essa, formou aquilo para chegar nesse resultado e tal. A música, muito da música dodecafônica também, que ela não usa os sistemas musicais conhecidos, como o sistema tonal, por exemplo, que a gente já entra em outra questão. Então, mas tudo isso para falar que a arte, a linguagem artística, ela existe independente de você atribuir significados. Ponto. Porém, nós vivemos em sociedade e se você não se enfurnar na frente de um piano para você ficar desenvolvendo isso que eu estou falando, tudo que você vai fazer vai ser desenvolver ideias a partir de vivências, né? De vivências, de imaginações, de sentimentos, de reações, né? Pode falar. Então você imagina em música? Também dá para imaginar, né? Eu acho que isso é uma coisa que em muitos momentos a imaginação ela não está ali pensando um pensamento, ela tá pensando uma linha melódica, um som, né? Às vezes, pode falar. Você podia tocar alguma coisa que aconteceu desse jeito? Você pensou em música e É meio pelo difícil, menos porque isso é não muito é assim, intuitivo, não é uma coisa assim. que sai pronta. Porque é isso, a maioria das coisas que. Putz, deixa eu ver se tem alguma coisa. Né, Como é que você fez a música do São Benedito? a música do São Benedito foi uma vez que eu morava ali atrás da chácara ali do Fabrino, né, que o pessoal fala, que é um pouco atrás ali do Monjolinho. Do Monjolinho, que é uma fonte de água aqui em Poços, para quem não conhece. Aqui em Poços tem várias fontes para você pegar água, ainda é de graça. E se Deus quiser, vai durar essa água até a eternidade e vai ser de graça para sempre. Mas eu estava quando vai se aproximando o mês de maio, o bairro da frente ali, como é um vale, que é uma encosta, né? A minha casa está de um lado da encosta e o bairro Santa Rita ali é o outro lado. Então é meio que uma coisa de frente para outra. Então todo o som do ensaio desse pessoal, ele chega, a gente não vê onde que a turma ensaia, mas esse som chega ali. E eu estava num momento muito assim de sacar a beleza que tinha isso, né? Porque como as pessoas não ensinam devidamente, né? Por conta principalmente do racismo, do preconceito, dessa estrutura eurocêntrica que a gente não é ensinado a ver a beleza que está em tudo nisso, né? E eu meio que fui descobrindo. E uma das formas que eu descobri era de seguir esse som. E aí teve um dia que eu fui seguindo o som, seguindo. E no final eu encontrei a congada. E foi o dia que eu entrei na igreja de tarde. Aí de repente abriu a porta, assim, entrou o sol, entrou a congada. Falei, caraca, isso aqui é tipo, é um nem sei, né? Mas, e ainda nesses dias, eu cismei, eu sei lá, eu peguei um violão que não tinha esse tipo de alça, assim, né?
amarrei um cadarço no violão e saí andando para cima do bairro lá, tocando e tentando achar esse som que estava em algum lugar. Ele estava no ambiente por ser um som dos tambores, mas em mim já estava a música. Só que eu não sabia dentro de mim onde é que ela estava. Então, esse percurso de sair andando, tocando, e foi fazendo a música. Sabe quando vai evaporando tudo e aí fica só o que teoricamente decantou, né? Enfim. E aí, com esse. Toca pra gente, Pedro. O São Benedito, festa de São Benedito. Ó, o Rafa entrou aí, hein? Da minha alma brotam lágrimas quando eu vejo um terno de Congo na igreja entrar. Da minha alma brotam lágrimas quando eu vejo um terno de Congo na igreja entrar. Cai a pó colorido com seu enfeitado cocar, vem batendo as espadas pra São Benedito. Cai a pó colorido com seu enfeitado cocar, vem batendo as espadas pra São Benedito. O tambor ecoando barulho pra agradecer quem tirou as amarras do punho da gente. O tambor ecoando barulho pra agradecer quem arrancou o ferro do punho da gente. Índio desce da mata, hoje escravo é rei. Hoje é dia de festa pra São Benedito. Índio desce da mata, hoje escravo é rei. Hoje é dia de festa pra São Benedito. Então, É muito bonita essa música, Pedro. é O bem dia que simples, eu ouvi você... é bem simples, né? É bem simples, mas aí eu acho que entra a segunda parte, que é a questão do engajamento. Aí, ó, a galera da Macaxeira tá aí, ó. Quem nunca ouviu, vai lá nesse perfil aí, ó, @banda Macaxeira, e vai no Spotify, tem 4 músicas muito lindas, inclusive essa, que já está disponível. O que eu ia falar da segunda parte da pergunta. Porque o engajamento, eu acho que ele tá. Você pode criar uma música com uma função programática, como aquilo que a gente estava falando. Por exemplo, o K2 é uma banda, né, que a gente inclusive fez. Hoje é dia do rock, antes de ontem o K2 fez 23 anos de existência. Ó, E o K2 foi um espaço que a gente começou, né, adolescente e tudo mais, e da parte que é de composição minha, eu sempre aproveitei esse espaço do rock para colocar ideias que fossem um pouco mais agressivas, assim. E de coisas que a gente enxerga e enxergava e que precisavam, que a gente acreditava que poderiam ser faladas. Então, nesse sentido, as músicas do K2, elas têm um engajamento de crítica de comportamento, de crítica sobre a sociedade, de crítica sobre a política, né, sobre o sistema capitalista. Mesmo que a gente faça isso de uma forma muito pouco teórica, mas eu acho que gera uma reflexão. Então, é uma música que é a música Mudanças, por exemplo, né? Que é uma música que até hoje as pessoas falam que fez diferença, ou que faz diferença. Que é uma música, então, que
que tem um engajamento para gerar uma reflexão, principalmente acerca de um contexto sociopolítico e para pensar esse nosso sistema, né? Então, é como gerar uma contribuição. Agora, eu acho que o engajamento ele também está em fazer aquilo que a gente é de verdade. Porque quando você faz uma arte que não corresponde ao que você é de verdade, ninguém se aproxima de verdade, né? É como aquela coisa de mentira tem perna curta, né? Então, quando você não faz uma coisa que realmente que vem daquilo que você as pessoas percebem. E você pode ter todo o dinheiro do mundo, você pode fazer a música da melhor forma que for, mas se não for verdadeiro, assim, então talvez esse seja uma forma também de engajamento, de você se comprometer em criar uma arte que seja reflexo do que você realmente é, e não do que você fica se fantasiando ou se auto-iludindo para gerar uma parada, sabe? E se todo mundo é quem é, aceita que as outras pessoas também sejam quem são. Então, tipo, é uma coisa que vai desencadeando um fluxo, né? E isso pode mudar muito mais do que você erguer uma bandeira em algum lugar, talvez, né? E eu acredito que a gente tem várias formas de transformar aqui a nossa realidade, a nossa existência, mas eu faço as duas coisas. Pedro, o Instagram vai cortar a gente dentro de alguns segundos, que eu não sei se é daqui 1 minuto ou 5. Tá. Porque tem dia que o Instagram deixa e tem dia que não deixa. Então, 60 minutos se passaram. E eu te agradeço demais, porque eu juro que eu não vi o tempo passar. Eu não vi, eu não olhei. Bom, Não deu nem tempo de chamar a Kiara para falar das pessoas que participaram. Eu peço desculpa, não vai dar tempo da gente falar sobre os comentários existentes aqui, que foram muito bons. Eu penso que, como assim, um roteiro bom para a nossa ida para o fim, seria você tocar uma música que você queira, da forma como você bem desejar, porque, assim, caso seja interrompida, aí acaba. fica um grande finale. Sim, então eu já posso desde já agradecer, né, mais uma vez, dizer que eu estou muito feliz com todo esse movimento que vocês e todo esse arranjo produtivo que vocês estão fazendo a partir, né, da figura da artista Dalmone e do Ziriguidum. Eu fico muito feliz mesmo de ver esse movimento acontecendo. Então, vida longa ao Ziriguidum, a você e todas as pessoas envolvidas, envolvides e etc. Fiquei muito feliz de ser retratado por uma grande artista contemporânea sul-americana e habitante Obrigada. do planeta Terra, né? Obrigada. E também fico muito feliz do resultado dessa exposição, que eu comecei como uma tentativa, né? Eu fui a pessoa que colaborou para essa tentativa, O primeiro. o primeiro, e ver que isso realmente foi concretizado, né? Eu acho muito lindo. Então, deixo aqui minha satisfação de participar. Agora, se acabar a live, acabou, já falei o que tinha que falar. Mas se não acabar, a gente segue, né? 28 segundos. 28 segundos. 25, 24. Bom, não dá. Pode falar tchau, então, que vai acabar melhor.
Eu acabo assim. Olha, isso. Muito agradecidíssima, Pedro. Muito mesmo. E obrigada por todas